Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Álvaro. Então vamos dar início ao nosso semestre. Nessa segunda-feira, 10 de agosto, iniciamos esse semestre, no caso para vocês seria o quarto semestre, pela qual dou as boas-vindas. Vamos a continuar. Já estamos presenciais, mas eu sei que ainda algumas pessoas não conseguem vir por X motivos. A gente entende. Então a gente está gravando essas aulas também para vocês, para que desde casa consigam fazer e acompanhar a gente. E que quando for breve, possam vir novamente para estar junto com a gente, tá? Então, nossa primeira disciplina de agora, né, que nós vamos a falar é sobre a bonita, excelente, a mais bacana química, que é a orgânica. Já a química é bonita, né, é legal, um pouco incompreendida, mas ela é maravilhosa, tá? Então, a gente vai falar sobre química orgânica basicamente 2, vamos dando continuidade com a química orgânica. E, então, vamos lá. Vamos falar sobre o plano de ensino, como vai ser, né, esse semestre bem curto, né? Então, a gente tem que saber aproveitar o máximo, tá? Aproveitar, né, esse momento, ao mesmo tempo sempre se protegendo por causa da pandemia, tomando bastante cuidado sempre, mas lembrando que a gente não pode parar. Mesmo assim, né, temos que tocar a vida e continuar sempre com muito cuidado, tá? Muito cuidado. Bem, esse plano de ensino, basicamente, a gente está falando dos principais objetivos da disciplina de Química Orgânica 2, que não muda bastante se você percebe com a Química Orgânica 1, a gente já vai focar um pouquinho mais no que? Na parte de reações. Vocês entenderem como que funciona essas reações. E essa Química Orgânica, isso aí, pessoal, isso aí é atribuição somente de dois grupos de cursos, né, na verdade, na química, no caso, e na farmácia. Mais especificamente da área da saúde, é somente a farmácia que tem o poder e o domínio dessas reações orgânicas. Ah, mas os outros cursos, sim, mas eles não sabem. Tanto se você aplicar agora os conceitos de química em bioquímica, é muito parecido. Tem muita coisa, as reações que a gente vai ver tem muito a ver com bioquímica. Então você vai entender, terminar de entender ou iniciar de entender como é que um ciclo de Krebs, em que consiste. O que tem a ver a química orgânica com isso? Tem muito a ver, pessoal. Tá? Então, nosso objetivo é proporcionar ao aluno aprendizado dos conceitos fundamentais de química orgânica, mostrando o estudo das várias classes de compostos químicos. Então, a gente vai falar dos compostos químicos, orgânicos, né? Vocês falaram na primeira parte sobre o carbono, basicamente, que é a unidade básica de da química orgânica, praticamente, tá? E de qualquer composto orgânico, né? Vivo, na verdade, e também morto, né, para pensar. Outro objetivo que nós temos é fornecer a vocês noções sobre a estrutura dos compostos orgânicos, e isso a gente vai ter que saber, porque os medicamentos, eles são compostos orgânicos, tá? Assim como conhecimentos das propriedades físico-químicas, embora vocês já viram essas propriedades físico-químicas, e as reações químicas, orgânicas, sínteses. Boto, por exemplo, a clássica aspirina. A gente entende como fabricar ela através do quê? Das reações, juntando o quê? Compostos, pessoal. Por isso que é muito bacana a orgânica. A orgânica você imagina e dá certo, tá? Só que tem que ter muita mente aberta, tá, pessoal? Vamos lá. Aqui estou mostrando, basicamente, as disciplinas, né, que não as disciplinas, são as matérias, o conteúdo, né, que nós vamos abordar de uma maneira assim bem prática. Parece que é muito, mas uma depende da outra, né, no caso. Então, no final, a gente vai ver bem bacana algumas, tudo reações orgânicas, tá? Então, vamos falar sobre aldeídos e cetonas, no caso, né, funções são grupos funcionais deles, as propriedades físicas e químicas, de uma maneira bem básica, bem legal, descontraída, tá? Assim também, vamos falar ácidos carboxílicos, né? E a gente tem que botar isso com o quê? Com o que a gente vê no dia a dia. Então, a gente tentar perceber que ela não ser tão seca, né? Porque a química depende de como você dê ela.
se você pega o pé da letra de um livro, né, de química, feito por um químico, aí muda um pouquinho, né? Então a gente, né, com o passar do tempo, experiência, um pouco a experiência que a gente tem, observa que quando você associa ela a nosso dia a dia, aí é outra coisa, tá? Porque química está em tudo, e orgânica nem se fala. Tá? Então a gente vai ver todos esses tióis, álcoois, éteres, sínteses delas. Ah, mas professor, as reações são difíceis. Não, não são difíceis. Eu vou te dar o passo a passo. Você tem que seguir, porque isso aí, pessoal, isso aí é um passo a passo, uma receita de bolo, tá? Para você seguir e dar certo, tá? Como saem todas essas reações. Assim também temos outro grupo de reações, como são as Diels-Alder, que elas já são mais utilizadas na indústria, no caso, que você vai entender, de plásticos, é muito utilizado. Vamos falar sobre compostos organometálicos de interesse tecnológico, extração com solventes, também reações de adição, como você gera um composto, como você cria imaginemos, vocês viram hidrocarburos, né? Hidrocarbonetos, na verdade. A partir do hidrocarboneto eu posso criar um monte de coisas. Posso criar um álcool. Como que eu crio um álcool a partir de de um hidrocarboneto? Então a gente vai ver isso. Todo adicionando coisas. É como uma receita de bolo, né? Praticamente. Então, assim também vamos ver sobre as aminas, também importantes, no caso na indústria de alimentos, no caso que o farmacêutico trabalha, carboidratos, aqui lipídios. Ah, professor, isso a gente viu em bioquímica, mas a gente vai ver a parte orgânica. Como que aquilo que você viu lá te ajuda com a parte orgânica. Aminoácidos, proteínas, e enfim. Obviamente aí tem as provas, né? Nós vamos ter 3 provas, N1, N2 e N3, como normalmente a gente tinha, tá? Então, esse seria nosso conteúdo. Os procedimentos metodológicos, né? Aulas expositivas, né? No caso, apresentação, bem, enfim, apresentação de seminários, já isso a gente tem coisas que a gente não vai conseguir ter, né? Na verdade. Então, a gente ouve umas coisas, artigos, aulas no mural, né, no caso, né, mas já falo, são aulas gravadas, né, projeção de vídeos da parte laboratorial dos temas, mostrando para vocês, porque nesse primeiro momento não teremos, mas mais para frente teremos aulas práticas. Então, precisamos vocês adquirirem, né, virem como é que é, né, porque às vezes eu falar não adianta, você vendo um vídeo é bem melhor. O sistema de avaliação, como estávamos falando, um valor N1, né, valor de 3 atividades. No caso, aí tem que regularizar sua situação, não pode ficar sem regularizar, tá, pessoal? Então, vai ter uma data que vai ser passada pela coordenação. A prova N1 tem um valor de 0 a 7, isso está no calendário acadêmico. Não vou passar aqui as datas, porque eu acho que vocês têm que aprender e guardar, se organizar e ter seu calendário, que é primeiro, porque isso é sua vida, como você se desenvolve durante o semestre, tá, pessoal? Aí tem igual, mesma coisa, atividade 2, né? Tem as atividades, né? No caso, vai ter 2 atividades, valendo 1,5 ponto cada. E a gente já vai definir isso, vamos definir conjunto. A prova é N2, um valor de 0 a 7, tá? Data fixa no calendário. Todas estas datas das provas estão no calendário acadêmico. Por isso é importante que você veja elas muito bem, tá? Igualmente, atividade N3. A bibliografia que a gente vai utilizar, além das nossas aulas, eu vou passar para vocês os PDFs de alguns desses livros. Ah, professor, mas não vai ser meio difícil. Não, não é não. Porque química orgânica, pessoal, é só treinar. Tem que sentar e começar a fazer. E estou te dando passo a passo. Então, esse passo a passo é igual para todos os exercícios que a gente tem. Mas você não pode parar de fazer, senão esquece. Tá? Tanto que agora, né, a gente vai ter até lembrando, né, como que eram essas aulas que nós tínhamos, tá? Que vocês tiveram, né, na verdade, a química orgânica não foi comigo, mas damos continuidade. Aqui o e-mail, né, já sabe meu contato, pode falar comigo em qualquer momento, tá? Então, desejo para vocês um bom semestre, uma excelente aula, pessoal, e não desanima, vamos lá com força, a gente tem que continuar, não podemos parar, mas sempre manter, ser cauteloso e ter bastante cuidado, tá, pessoal? A gente entende, mas vocês também não podemos parar,
Temos que continuar, mas com muito cuidado. Agora, aqui o que estava falando, né? Lembrando, a gente vai fazer um remember no caso das nossas aulas, tá? Na verdade, que vocês já viram, aquela coisa básica, né? Tipo aqui, quando vocês viram, começaram a falar do carbono. No carbono, vocês observaram que ele é dividido, os diferentes tipos de carbonos, eles podem ter classificações, né? No caso, na orgânica, basicamente, trabalhamos com carbono, né? Então, a gente vê isso como uma coisa importantíssima. Então, para isso, a gente sabe que o carbono ele pode se transformar, né? Ser tipo primário, secundário, terciário e quaternário, né? Então, identificar quais são os primários. Primeiro, saber qual que é um carbono primário. O que é um carbono primário? Um carbono primário é aquele que somente tem uma ligação com um só carbono, ou seja, ele se liga somente com um carbono só, então um carbono fiel. Tá? A gente chama primário, primeiro, um carbono fiel. Tá? Então, aí você observa dentro da ESO quais são os primários. Tá? E vocês vão me falar quais são. E o secundário são dois. É um carbono que se liga a dois carbonos, somente a dois carbonos. Porque você sabe que o carbono se liga, tem que ter 4 ligações para ele se manter estável, né? Essa regra do octeto que a gente conhece. Mas ele, quando se torna primário, secundário, terciário e quaternário, é a ligação com carbonos, especificamente. Então, o primário somente seria com um carbono. Então, você já vai observando aqui aonde que é. E no secundário se liga a 2 carbonos. Então, observa um carbono, e se ele se liga a 2, é um carbono secundário. Se ele se liga a 3, vai ser um terciário. E se é um carbono que se liga a 4 carbonos, já é um carbono quaternário. A gente chama o carbono, né, infiel, né? Enfim, a partir de secundário, tudo infiel, né? Enfim. Tá? Então, a gente observa ali. Vou te dar um tempo aí, bota um pause e sente e reconhece você mesmo. Observa aí como que, onde que está isso. Tá? Você conseguiu ver? Ou ainda não? Então, a ver, vamos a marcar. Se for no caso, esse seria um carbono primário, pessoal. Esse que eu estou marcando aqui, o que vocês acham? Ele seria um carbono primário. Ah, por que era carbono primário, galera? Porque se ligava a um carbono só. E ele está se ligando a um carbono só. A ver, carbono está ligado, obviamente está ligado a um carbono. E é isso. Então, esse aqui é um carbono primário. Onde mais temos, no caso, outro carbono primário? Esse daqui seria um carbono primário? Aí vamos ver. Esse carbono está ligado a esse, a 1, está ligado a 2, está ligado a 3. Quando está ligado a 3, a gente tinha falado, né, que é um carbono terciário. Beleza. Não é primário. Então temos só um terciário. Esse aqui é primário, terciário. E esse daqui em cima? Esse aqui em cima. Ele está ligado somente a um carbono, então outro primário. E esse daqui, pessoal? Ele está ligado a 2. Então, se está ligado a 2, é o quê? Um secundário. E esse daqui, galera? Olha, 1, 2, 3, 4. Então, esse aqui é o famoso quaternário ou infiel. E esse aqui? Está ligado somente a um carbono primário. E esse daqui? Também está ligado a um, é primário. E esse daqui, pessoal? Está ligado a quanto? A um e a outro por baixo. Então, é secundário. E esse daqui, galera? Ele vai ser somente ligado a um carbono. Então, é primário. Você percebeu que a gente fez assim, sem nenhum tipo de dificuldade? Eu acredito que vocês sabem disso, né? Então, você percebe que é muito simples. Vamos comparar com o gabarito. A ver. Primeiro. Deixa eu ver aqui. Aí, ó. Bateu? Bateu. Os que são em vermelho são os primários, né? Então deu certo. E você percebeu que geralmente os primários são os que estão nas periferias, não estão no final da cadeia, no início, no final, né? Dependendo.
Então, são eles, né? Você já tem, caso você não lembrar do primário, você pensa, primário é aquele que está nos extremos sempre, beleza. No secundário, isso mesmo, a gente bateu também. O carbono secundário é aquele que está ligado a 2 carbonos, somente são esses 2. E o terciário? O terciário somente tivemos esse daqui, né? O que é o terciário. E o quaternário, única e exclusivamente esse, pessoal. Então, tem que lembrar, vamos lembrando, tá? Fazer lembrando bem toda essa questão, tá? Outro exercício. O que aconteceu? Mas dá para ler, né? Que teve uma... Ai, eu não devia. Peraí. Tentar arrumar. Vou apagar, na verdade. Estou apagando aqui, viu, pessoal? Tá? Então vão lendo enquanto eu vou apagando. Tá? Vamos lá. Tá? Aqui nessa pergunta nos fala que vai ficar com essa pergunta, né? Fala desde a Univale, né? De Santa Catarina, né? Fala o gosto amargo característico da cerveja. Quem gosta de cerveja, né? Sabe que o gosto amargo se deve ao lúpulo. Só que não é ao lúpulo praticamente, se deve a um composto que tem no lúpulo, que se chama o mirceno, tá? E ele está presente nas folhas do lúpulo, que é adicionado à bebida durante a fabricação, tá? Então aí temos a fórmula do mirceno. Então, o que nos pede? A fórmula estruturada do mirceno apresenta o quê? Está me falando. Marcar, né? Apresenta um carbono terciário? Aí nós estamos perguntando. E aí, será que apresenta? Apresenta 5 carbonos primários? Será que tem? Não será que tem? Apresenta cadeia carbônica heterogênea? Tem? Não tem? Aí vamos ver, né? Que mais? Está presente uma cadeia carbônica heterogênea? Tem? Não tem? Aí vamos ver. Que mais? Apresenta uma cadeia carbônica saturada e ramificada? Tem? Não tem? E aí, apresenta uma cadeia carbônica acíclica e insaturada? Tá, então, lembrando, né? Vamos lembrar essas questões. Então, o que nos, no caso, ela apresenta um carbono terciário. Quando a gente fala um carbono terciário que está ligado um carbono a três carbonos, né, no caso. Então, vamos ver. Se você observa aqui, esse carbono daqui, ele está ligado a 3 carbonos. Será que é só isso? Porque ele está falando, tem um. Vamos ver, quem mais? Esse aqui não. Esse aqui também, ó. Então, tem 2 carbonos terciários. Então, já não serve, não é a letra A, não é não. Tá? Não é não. Agora, outro, 5 carbonos primários. Lembra que os carbonos primários geralmente estão ligados, no caso, a um carbono só. Então, aqui temos um. Aqui temos outro, 2. Aqui temos outro. E aqui temos outro. Quantos temos no final? 1, 2, 3, 4. Então, falso. Também não é não. Essa primeira era falso. Segundo é falso. Cadeia carbônica heterogênea. Quando a gente fala uma cadeia carbônica heterogênea, é uma cadeia carbônica diferenciada, né? No caso, a gente vê, deixa eu ter, no caso, então não apresenta uma cadeia carbônica heterogênea, porque você vê que a cadeia principal, ela é homogênea, são bem parecidos os carbonos, não está misturado, né, com outros compostos. Então, isso também é falsa. Aí tem uma cadeia carbônica saturada e ramificada. Saturada é quando não tem ligações duplas.
né? Então, aqui tem ligações duplas, ó. Aí tem ligações duplas, aqui e aqui. Então, não é saturada, então também é falsa. E a última, a cadeia carbônica acíclica, é insaturada. É insaturada sim, porque tem as duplas ligações. Poliinsaturada até seria, né, mais correto, mas só o fato de falar insaturada já ajuda. E ela é acíclica. Quando a gente fala cíclica, é que não tem ciclo, sem ciclo. Então, seria uma unidade, né, fechada. Mas aqui não, essa é acíclica, não forma um ciclo ou uma estrutura geométrica. Tá? Então, nossa resposta seria a letra E. Certo? A ver, primeiro vamos apagar, né, que esse trem aqui, eu estou utilizando, estou começando a mexer esse trem aqui. Tá? Mas você vai anotando aí, vai fazendo aí, vai anotando, pessoal, tá? Isso, a resposta foi essa mesmo. Então, se você acertou porque acreditou, beleza. E essa eu vou deixar para vocês, tá? Não vamos fazer na outra aula, como remember, isso vai ficar como atividade, na verdade, tá? Que eu vou encaminhar, né, na forma, mas já está aqui, mas eu vou encaminhar no papel para vocês, tá? Nomear esses hidrocarbonetos ou hidrocarburos, tá? Tá? Então não esqueçam disso, tá? Eu falei em espanhol aí, né? Mas é nomear os hidrocarbonetos presentes, tá? Conforme a nomenclatura IUPAC que vocês aprenderam, tá? Caso tiverem dúvidas, entrem em contato comigo. Beleza, pessoal? Então essa seria a nossa aula de hoje. Espero que tenham gostado bastante. Eu gostei, eu gosto de química orgânica, tá? Então, até próxima aula, pessoal.